Cristo, agradecer o convite, cumprimentar todos os pastores aqui presentes desta noite. E eu trago um convite de Deus para você nesta noite. Trago um convite de Deus para você aqui nessa noite. Deixa eu convidar aqui a minha esposa para fazer a leitura do texto. Já abre a sua Bíblia aí em João 2. Quando eu mandei a foto para o pastor, aí ele falou: eu vou escolher essa lista com sua esposa, que fica, dá mais presença. E realmente eu fico mais bonito do lado dela. Foi um presente que Deus me deu, e Deus nos honrou com a nossa filha Maria Júlia, que é uma promessa de Deus na minha vida, nas nossas vidas. Mas Deus falou comigo antes de eu conhecer a mãe dela. Acredito que a maioria dos homens tem um desejo, uma vontade de ser pai de um menino. Eu já tinha um desejo no meu coração de ser pai de uma menina. E Deus já tinha falado comigo: olha, a sua filha, o nome dela vai ser Maria Júlia. Eu já tinha isso na cabeça. E antes de conhecer a Diala, Deus já havia falado comigo. Quando a gente se conheceu, que a gente se casou, que a Diala engravidou, eu falei: é menina. E ela ficava preocupada: meu Deus do céu, e se for menina? Eu falava: é menina, Maria Júlia. E aí, terceiro mês, quarto mês, foi feito o exame. E ela chegou na rádio para me avisar. Eu falei: já sabia, menina. Então aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel nas nossas vidas. Vamos lá para a leitura do texto. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. João capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho bom. Aleluia. Jesus iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia, amém, glória a Deus. Senhor, que o Senhor venha me dar sabedoria para falar com o teu povo. Que o Senhor venha dar sabedoria ao teu povo para ter entendimento da tua palavra. Esse texto é um texto muito rico, onde a gente aprende várias lições. Pode se assentar, igreja. E como o nosso tempo hoje está um pouco curto, o pastor me deu até meia-noite, né? Eu não vou prolongar muito, eu vou trazer 2 coisas muito importantes que esse texto traz para que a gente possa refletir. No momento que Maria chega até Jesus para dizer que o vinho havia acabado, ela nos ensina uma coisa muito importante: a oração, e a quem devemos recorrer quando nos está faltando alguma coisa. Muitas vezes, quando a gente está passando por alguma dificuldade, ou a gente percebe que está nos faltando algo, a primeira coisa que a gente faz, na maioria das vezes, é reclamar. É procurar um vizinho para falar do nosso problema,
é desabafar com um amigo do trabalho, é fazer algo que não se refere a chegar ao mestre. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer que nós precisamos orar mais, para dizer que nós precisamos buscá-lo mais, para dizer que nós precisamos ir até Jesus mais vezes. Ele é o nosso mestre. Ele sabe qual é o caminho. Ele sabe nos orientar. Ele sabe dizer o que é preciso fazer. E é por isso que muitas são as pessoas que vivem a sofrer por aí afora, porque elas não têm ido ao lugar certo. Elas não têm procurado aquele que pode dar a direção daquilo que precisa fazer. Só para lembrar, meus irmãos, o vinho ou a água transformada em vinho simboliza a transformação de vida espiritual. E a gente precisa dessa transformação, dessa busca constantemente. Uma outra coisa que me chama muita atenção é que Maria chega e diz: façam tudo o que ele disser. Muitas vezes a gente até ouve a voz de Jesus, mas o nosso desafio diário é obedecer a palavra de Deus. Às vezes a gente vai ao monte, a gente ora em casa, fala: Deus, fala comigo. Mas na maioria das vezes nós não estamos ainda dispostos a obedecer aquilo que Deus tem falado. Quantas pessoas todos os dias vêm à igreja e Deus usa a boca do pastor: faça isso, faça aquilo, e muitas vezes a gente deixa entrar por um ouvido e sair por outro. Quantas vezes Deus usa um irmão para lhe falar algo do coração de Deus, e você até ouve, muitas vezes até dá glória a Deus, mas você não segue aquilo ao pé da risca. Eu preciso ouvir, mas acima de tudo, mais importante que ouvir é obedecer a voz de Deus. E não é fácil, porque muitas vezes a gente segue um caminho, a gente está em uma direção e a gente acha que está com tudo. E aí Deus fala assim: ei, não é por aí não, é por aqui. E muitas vezes dói. Obedecer um chamado, obedecer a voz de Deus não é fácil, não é para qualquer um. Dói. Porque na maioria das vezes Deus vai pedir para você perdoar alguém que lhe feriu. E eu creio que aqui nessa noite tem alguém que chegou aqui com o coração ferido, com uma mágoa, e essa mágoa está impedindo de você receber aquilo que Deus tem para a sua vida. O convite que Jesus tem para você nessa noite é: libere o perdão. Obedeça a minha voz. Eu não sei quem foi que te feriu, eu não sei quem foi que te humilhou, eu não sei quem foi que te magoou, que pisou em você. Mas nesta noite, no dia de sábado, onde o relógio marca 21 horas e 26 minutos, Deus está convidando a você a liberar o perdão. Libere o perdão. Muitas vezes o que impede da gente avançar é uma mágoa. É algo que a gente pensa que já esqueceu e não esqueceu. Muitas vezes o que impede de Deus fazer aquilo que a gente precisa fazer, o que Ele precisa fazer nas nossas vidas, é a obediência. A gente precisa obedecer mais. Quando Maria diz: faça tudo o que Ele disser, Jesus começou a ordenar. E o que aconteceu? Eles começaram a obedecer. Esse texto me traz várias situações. E uma delas é: será que Jesus não tinha o poder
de transformar a água em vinho em estalar de Deus? Tinha ou não tinha, igreja? Mas por que ele não fez isso? Porque tudo que Jesus faz é em parceria com o ser humano. Tudo que Deus faz é em parceria com o ser humano. Eu quero que você saia daqui essa noite com uma certeza. Deus nunca vai fazer aquilo que é para eu fazer, aquilo que é para você fazer. Quando Jesus diz para pegar as talhas, é porque ele queria fazer um milagre através do mover do homem. O que Deus quer fazer na sua vida vai ser através de um processo, vai ser através de um esforço seu. Deus não dá nada, Jesus não dá nada para ninguém de mãos beijadas. Às vezes a gente ora, a gente jejua e não vê acontecendo nada. Porque o pastor Bismar, a palavra é bem clara: oração. A gente precisa agir. Tem momentos que Deus manda a gente ficar quieto. Tem outros momentos que Ele pede para a gente marchar, para a gente seguir adiante. Então tem coisas que dependem de Deus, mas tem outras bênçãos para chegar nas nossas vidas. Depende do nosso esforço, depende da nossa obediência, depende da gente ouvir a palavra de Deus. Eu estava vindo para cá e eu lembrei de uma história de uma senhora. Quem vem à igreja todos os dias? Tinha uma senhora que ela ia à igreja todos os dias. Todos os dias essa senhorinha ia à igreja. Só que ela tinha um problema com a vizinha dela. Naquela época não existia muros, era mais cerca. E a vizinha tinha galinhas. E todos os dias essa galinha, ou as galinhas, saíam da casa dela e iam comer as plantas daquela irmãzinha. E a irmã todos os dias, ao terminar o culto, chegava para o pastor: pastor, preciso de oração. Fala, irmã, eu quero que o senhor ore para as galinhas da minha vizinha não vir comer minhas plantas. E o pastor ia lá e orava. No outro dia, terminava o culto, quem estava lá pedindo oração? A irmã. E todos os dias era assim. Até que um dia, o pastor, já cansado de orar pela mesma situação, não se resolvia, chegou para ela e falou assim: irmã, a senhora já conversou com a sua vizinha para falar da situação das galinhas, pedir ela para prender as galinhas? Ela falou: não. Então a senhora vai hoje para conversar com a sua vizinha. Ela chegou lá com um jeitinho, conversou com a vizinha. No outro dia, a vizinha prendeu as galinhas e nunca mais as galinhas foram comer as plantas dela. A situação para ser resolvida não dependia apenas da oração, dependia de uma atitude daquela irmã. E muitas vezes situações ficam travadas nas nossas vidas porque a gente não faz aquilo que é para a gente fazer. Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é possível para mim e para você, Ele não vai fazer. Eu não sei quem precisa ouvir essa palavra hoje, mas Deus está aqui dizendo para você: faça o que precisa ser feito, obedeça a minha voz, faça aquilo que você precisa fazer. A palavra de Deus diz que Lázaro havia falecido havia 4 dias. Então Jesus chega para ressuscitar Lázaro. E qual foi a palavra que Jesus disse antes de ressuscitá-lo? Tire as pedras. A responsabilidade de tirar as pedras era de quem? Era do homem. O milagre só aconteceu depois que o homem fez a parte dele. Era mais fácil Jesus tirar as pedras ou ressuscitar Lázaro? Era mais fácil tirar as pedras. Mas por que ele não fez? Porque ele sabia que ali era um dever do ser humano. Então eu quero que você saia daqui com essa convicção: Deus é bom o tempo todo.
Deus é misericordioso. Mas Deus só vai agir nas nossas vidas a partir do momento que nós tivermos um comprometimento com Ele, de obedecer a voz dEle. Hoje uma frase me chamou muita atenção, pastor, que diz que a Bíblia é uma carta de um pai apaixonado que deixou para os seus filhos a eternidade. É um presente de um pai apaixonado. Então eu quero que você saia daqui com essa certeza. Deus te ama. Não existe ninguém nesse mundo que te ama mais que Ele. Mas é preciso você se esforçar. É preciso você buscar mais. É preciso você orar mais. Eu sei que Deus tem falado ao coração de muita gente. E muitas vezes o diabo ele coloca dúvidas, porque ele trabalha com a dúvida. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que a gente não pode ver, de coisas que a gente não pode tocar. E a ação do inimigo é todos os dias colocar alguma coisinha para que a gente possa duvidar, porque ele sabe que um homem, que uma mulher de fé, nem o inferno inteiro consegue parar. Continue acreditando, continue buscando mais de Deus. E eu tenho certeza que a transformação da água para o vinho que você veio buscar nesta noite vai acontecer. Deus é fiel. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite. Que Deus abençoe. E se você sentiu no seu coração que você precisa buscar mais de Deus, que você precisa ouvir mais a voz de Deus, mas acima de tudo obedecer a voz do Pai, fique de pé, que eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós estamos aqui, Senhor, dispostos a ouvir e obedecer a Tua voz, porque nós sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai, nunca deixe de falar com o Teu povo, nunca deixe de falar com a Tua igreja, mas acima de tudo, coloca no coração de cada uma delas, dê entendimento a cada uma delas, que não basta só te ouvir, é preciso obedecer, e é preciso fazer a parte que nos cabe. Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa festa. Eu sei que o Senhor já está aqui.